Olha, bem pequena, com uns 6 anos de idade, 7, não me lembro bem, mas por aí, a minha irmã mais velha, na verdade a segunda mais velha, a Vera, ela começou a fazer aulas de jazz numa academia, que inclusive era a minha prima, Marise, que dava aula. Era uma academia meio que da família, era uma academia de ginástica, mas a Marise era formada em dança e ela dava aulas de jazz. E a Vera começou a fazer aula com ela. E eu ia lá, às vezes, buscar a Vera com a minha mãe, né, e via as aulas, então aquilo me encantou, eu achei assim uma maravilha. Eu era bem pequena mesmo, né. Depois a Vera foi para uma academia que ficava bem ao lado, que já é uma academia bem grande no Rio, né, bem importante, que é a Carlota Portela, o Jazz Carlota Portela. E eu continuei acompanhando aquela trajetória da minha irmã nas aulas de jazz. E cada dia mais encantada, até que chegou um dia que eu falei, mãe, eu quero fazer isso aí. Aí, como eu era muito pequena, na academia eles disseram, não, mas ela tem que começar com um balézinho, com balé, né, o baby class e tal, ela é muito pequena para entrar no jazz. Mas eu disse, não, eu quero jazz. Eu não quero fazer balézinho, eu quero fazer jazz. Aí eles deram um jeito lá e eu acabei começando o jazz mais cedo do que normalmente se começa. Acredito com uns 7, 8 anos eu comecei a fazer aulas de jazz, né? Lá na Carlota Portela. Não, na verdade eu comecei, agora eu estou um pouco confusa. Eu acho que eu comecei na Marise, na minha prima, que continuava dando aulas ali perto. E depois, quando eu fui para Carlota, minha mãe inclusive falou, não, ela já faz aulas e tal. Ela já tem alguma experiência e eles deixaram eu começar com o jazz na Carlota um pouco antes do que normalmente se começa. E aí, desde o início, eu me apaixonei. No início eu fazia 2 vezes por semana, ia para a escola, aquela rotina da criança. E terça e quinta era o dia da aula de jazz. Aí terça e quinta, já desde manhã, já indo para a escola, já estava sonhando com a aula de dança, né? Então, realmente, foi uma paixão, assim. Eu adorava aquilo. Desde pequena, me lembro que era uma coisa assim que eu mergulhava. Quando eu estava na aula de dança, eu não pensava em mais nada, eu ficava assim, plena, né? E aí aquilo foi, né, aquela rotina foi aumentando, foi se ampliando, né, de 2 vezes por semana, daqui a pouco eu já queria fazer 4, quando eu vi, eu já estava fazendo várias aulas por dia, e sempre levando isso junto com a escola, né? Porque meus pais, eu me lembro que tinha algumas meninas que tinham talento para dança e que acabavam até deixando os estudos algumas vezes, ou deixando os estudos de lado, né, para se dedicar à dança. Eu nunca fiz isso, eu continuei a minha escola, né, fui até o vestibular, fiz faculdade, mas sempre com a dança muito intensa, paralela. A Carlota, né, que era a dona da academia, os meus professores conversavam com a minha mãe, olha, a Fernanda tem talento, a gente precisa investir e tal. Comecei a fazer balé, porque chegou uma hora que sem balé não dá. Para qualquer tipo de dança, o balé é a base, né? Ele vai te dar o eixo, vai te dar a força, vai te dar a técnica, a base, né, para que você possa depois dançar qualquer outro tipo de dança. Há controvérsias, tem gente que questiona isso, principalmente quando se quer dançar dança contemporânea, porque tem técnicas muito específicas, inclusive de chão, né, o release technique e tal, que tem gente que diz que o balé pode até prejudicar, o que não é necessário, mas assim, na minha experiência, né, aí eu vou falar uma coisa pessoal minha, eu acho importantíssimo o balé, porque ele vai te dar, não só o balé, outras técnicas, né, sempre é muito bom para o bailarino experimentar diversas técnicas, mas o balé eu diria que é a base. Né, assim, aquele alicerce. Aí, quando eu vi, eu estava, né, já fazendo milhões de aulas e muito envolvida com a dança e sofrendo um pouquinho com essa coisa de, puxa vida, eu queria só dançar, não queria mais meus pais, não, vai estudar, não vai sair, e agradeço muito a eles hoje, né, porque isso realmente foi muito importante na minha vida, não ter deixado os estudos e ter sempre, enfim, mantido, né, ter conseguido, né, levar os estudos e a dança. Até porque é uma carreira que é curta, né? Assim, o auge, né? Quer dizer, a carreira intensa de bailarina, você não consegue estender por muito tempo, né? Chega uma hora que você começa a sentir, né? Que, enfim, não dá, ou você tem que reduzir ou enveredar para outras, se quiser continuar na dança, para outras coisas que não seja a carreira de intérprete.
A Carlota Portela, ela tinha um grupo, né, que chamava Vacilou Dançou, que naquela época, isso era anos 80, né, era um grupo assim sensacional, incrível, de jazz, a linguagem era o jazz, né, mas a Carlota é muito artista, né, assim, uma coreógrafa e ela era coreógrafa. O Renato Vieira, que era na época o sócio dela na academia, os dois eram muito criativos, enfim, artistas mesmo. E esse grupo era maravilhoso, tinham bailarinos sensacionais, era assim, todo mundo que fazia aula na Carlota almejava entrar no Vacilou Dançou. Mas o grupo não era atrelado necessariamente à escola, ou seja, nem todos os bailarinos que faziam parte do grupo vinham da escola. Mas os alunos, né, mais que tinham talento, né, a Carlota, de certa forma, aquilo era uma coisa natural, né, quer dizer, o aluno ia se dedicando, né, se desenvolvendo como bailarino e acabava entrando no grupo, mas isso não necessariamente acontecia, né. E eu fui para o Vacilou Dançou, com mais ou menos 15 ou 16 anos, a Carlota me convidou para entrar no grupo e eu fui, que era bem a época de vestibular, né? Eu estava começando a me preparar para vestibular e tal, e aconteceu isso, né? De eu começar a minha carreira profissional na dança com essa idade, 15, 16 anos, no Vacilou Dançou. E foi maravilhoso, assim, realmente, apesar de ser uma companhia pequena, né, e a estrutura ser pequena, foi uma grande escola, assim, ter participado do Vacilou Dançou, dessa companhia, né, ter dançado, ter sido a minha primeira companhia profissional, foi uma super escola, né. Minha família, assim, eu só tenho a agradecer, porque a minha família sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Eles sempre foram muito atentos a todos nós, né, nós somos 4 filhos, 4 irmãos, e eles sempre foram muito atentos assim, às necessidades, talentos, aptidões, tendências de cada filho, né? E as minhas tendências sempre foram artísticas, desde cedo sempre foi ou a dança ou as artes plásticas, artesanato e tal, eu estava sempre fazendo alguma coisa, e sempre arte. Eu não sei fazer outra coisa da vida, né? Eu não sei, nunca nem cogitei. E os meus pais sempre foram muito atentos. Eu estudei numa escola, né, no Rio, que era uma escola onde tinham muitos filhos de artistas, muitos, né, assim, quer dizer, era um universo muito artístico, que era o SEAT, e depois o São Vicente de Paula. E os meus pais me colocaram nessas escolas, né, que eram escolas alternativas, né, principalmente o SEAT, né, o São Vicente não tanto, mas como era uma continuação do SEAT, que o SEAT era uma escola pequena, o São Vicente acabava também sendo uma escola assim, onde havia muitas crianças, adolescentes e tal, com tendências artísticas, até como influência dos pais. Meus pais não são artistas, meu pai é engenheiro, minha mãe também, mas é física e engenheiro, e meu pai é engenheiro mecânico, né, e tiveram carreiras assim bem tradicionais, né, mas minha mãe, ela dançou quando era criança, até adolescência, ela dançou no balé clássico em São Paulo. Minha mãe é baiana, mas morou muitos anos em São Paulo, conheceu meu pai em São Paulo, meu pai é paulista. E minha mãe tem muita arte na vida dela, né? Ela dançou, depois a música sempre esteve presente, ela toca piano, toca violão. Depois que ela se aposentou, ela fez uma nova formação como musicoterapeuta, então a música está muito presente na vida dela. E isso também, com certeza, influenciou. Na minha casa tinha muita música sempre, né? Meu avô era cientista, mas amava as artes, era um homem muito múltiplo, né? Então, assim, eu sempre tive arte na minha vida, né? E os meus pais sempre observaram assim essa tendência e me deram todo o apoio, né? Então não só me colocaram na aulinha de dança, como perceberam que, poxa, vamos investir, ela tem talento, então me colocaram em outras aulas de dança, fiz aulas de música também. Eu sempre tive as artes, especialmente a dança, né, porque acabou sendo a coisa que eu realmente quis muito fazer, sempre tive o apoio total da família, total.
comecei lá no Vacilô aos 15, 16 anos, dancei lá durante uns 3 anos na companhia, né? E nessa época eu fiz o vestibular. E aí eu entrei para a faculdade de design na PUC e me encantei também. Fiquei apaixonada pelo design, né? É todo um outro lado que eu sempre tive também. E aí eu comecei a ficar assim dividida, porque ao mesmo tempo que eu amava dançar, financeiramente aquilo não me dava o retorno que eu sempre fui muito racional também, apesar de ser, olha só como é que as pessoas são complexas, né? Apesar de ser artista, ter vivido, né, até hoje vivo, né, pelas artes, para as artes, eu sou muito racional, né? Penso muito, sou muito focada, né? E eu me preocupava com o meu futuro, né? E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer e tal? Então, de repente abriu naquela outra porta, né, que era o design. E eu fiquei encantada e eu precisava de tempo para me dedicar à faculdade e a dança me tomava muito tempo. E eu me vi nesse conflito mesmo, né? Até que 3 anos já na companhia, eu decidi sair da companhia. Eu decidi parar de dançar. Eu decidi parar de dançar algumas vezes na minha vida, mas a dança me puxava de volta. Então eu saí, eu conversei com a Carlota, falei, Carlota, eu estou apaixonada pelo design, eu vou me dedicar ao design, eu não quero mais dançar. Você tem certeza? Eu era muito nova, né? 19 anos eu tinha na época. Você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu não quero mais dançar. E aí saí do Vacilô Dançou. Só que o último trabalho que eu tinha dançado no Vacilô era um trabalho que tinha sido coreografado pela Macau, que era uma integrante, uma fundadora do Grupo Corpo, que era bailarina do Grupo Corpo, era ensaiadora no Grupo Corpo, e tinha um trabalho coreográfico próprio dela, né? E ela foi convidada pela Carlota para fazer um trabalho, né, uma coreografia para o Vacilô Dançou. E eu conhecia a Macau, né? Nesse ensejo, trabalhei com ela e tal, me conheceu como bailarina e tal. Aí eu tinha já parado de dançar, estava parada há 1 ano e fui assistir o Grupo Corpo no Municipal como eu ia todos os anos, né? Sempre fui muito fã do Grupo Corpo, né? Que é uma companhia maravilhosa. E aí, quando eu fui assistir, eu fui lá atrás, nos bastidores, falar com a Macau, né? Falar, oi Macau, tal, tô aqui, dar um beijo nela. E ela falou, eu soube que você parou de dançar, não acredito, você não pode parar de dançar. Eu, não, já parei, estou no design, estou super feliz. Não, você não pode parar de dançar, que negócio é esse e tal. Aí ela disse, por que você não vem lá visitar a gente lá em Belo Horizonte, no Corpo? Dá um pulo lá e tal, fica lá em casa. Vem lá e tal. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu já voltei para casa com a cabeça a 1000 por hora. Falei, isso não vai dar certo. Aí, enfim, comecei a fazer planos para ir. Eu me lembro que era uma Copa do Mundo, foi num dia de final, eu me lembro que era um dia assim, conturbado. Eu peguei um ônibus à noite, né, passei a noite viajando, cheguei em Belo Horizonte, né, fui para casa da Macau e fui lá no Grupo Corpo visitar, fiz aula de balé com eles e tal. E a Macau virou para mim e falou assim, olha, tem uma bailarina que está indo embora para o Canadá, vai abrir uma vaga. Você quer fazer a audição? Se você quiser entrar, você vai ter que fazer uma audição. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu estou há 1 ano parada, completamente enferrujada, já estava assim com a cabeça toda para... Mas óbvio que aquilo foi, né, mexeu comigo de um jeito, eu falei, meu Deus, eu tenho que, né, até porque eu estava lá, estava vendo aquela maravilha, um outro contexto, né, completamente diferente, uma companhia grande, estruturada, né, sem querer desmerecer o Vacilô Dançou, que foi, como eu disse a você antes, a melhor escola que eu podia ter tido, um grupo maravilhoso, artisticamente falando, né, tecnicamente falando, um grupo que abriu milhões de portas para mim, porque a Carlota trabalhava com diversos coreógrafos, eu tive acesso a um monte de linguagens coreográficas, me enriqueceu como bailarina enormemente, mas o Corpo é uma companhia, o Corpo é uma companhia super estruturada, né, que tem assim, muitos anos de história e eu adorava, sempre adorei o trabalho do Corpo também, sempre fui fã, então aquilo mexeu muito comigo. E aí ela falou, olha, a audição vai ser daqui a 1 mês. Então você volta para o Rio, se prepara e vem fazer. Aí eu voltei para o Rio enlouquecida. Aí fui fazer aula com Deus e todo mundo, fui atrás de aula de balé, aula de tudo que você possa imaginar, para entrar em forma, né? Até porque o balé clássico nunca foi a minha linguagem principal, né? O balé clássico para mim sempre foi um suporte, né? Um acessório para dançar outras linguagens, né? Jazz, contemporâneo. Então, o Corpo
é muito calcado no balé clássico, apesar da linguagem do Rodrigo Pederneiras ser totalmente contemporânea e original, a base é o clássico, você tem que ter uma base forte de clássico, né? Então eu já estava com duas preocupações, uma que eu não tinha essa base tão forte e outra que eu estava fora de forma, completamente fora de forma. Aí fiz o que eu pude, um mês depois eu estava lá numa audição enorme com gente de tudo quanto era canto, bailarinas maravilhosas, lindas, e eu lá fazendo aquela audição, uma aula de clássico com barra, com tudo, né? E assim, passei, não me lembro agora quantos participantes eram, mas eram, sei lá, 80, era muita gente, e entraram duas, eu e uma outra bailarina. Então, assim, foi uma coisa impressionante, assim, até essa coisa de você querer muito uma coisa, né? Como isso te faz... É impressionante, como parece que você tira uma força, não sei de onde. E aí, assim, claro que tinha uma pessoa na banca, que era a Macau, que me conhecia o meu trabalho, né, de outra companhia e tal, e sabia do meu potencial. Então, se eu tivesse chegado lá sem conhecer ninguém, é muito difícil eu até ter passado do primeiro exercício da barra, né. Mas ela disse, não, gente, espera ela chegar no final, na parte da dança contemporânea, que aí vocês vão ver ela dançando. Então, espera. E, de fato, quando eu cheguei na parte da linguagem da companhia, que aí eles ensinavam trechos de balés da companhia, aí eu fui com tudo que eu podia, né? E aí eles gostaram do que viram, mas depois conversaram comigo, olha, você vai ter que correr muito atrás, porque você está defasada, você vai ter que fazer muito balé clássico, você vai ter que entrar em forma e tal, porque senão você não vai acompanhar. Eu falei, não, pode deixar. Então, foi uma loucura que a minha vida mudou completamente, eu deixei tudo para trás, me mudei para Belo Horizonte, entrei de cabeça, de corpo, de alma, de tudo naquela história, né? Me dediquei muito e foi maravilhoso, né? Eu fiquei lá de 94 até 2000, né? E participei de algumas montagens. O ano que eu entrei era o ano dos 20 anos do corpo, comemoração dos 20 anos da companhia, então eles remontaram vários balés antigos, então eu tive a oportunidade de participar dessas remontagens, né, e visitar e ver, né, essa trajetória, né, do coreógrafo, né, o desenvolvimento da linguagem. Foi muito interessante para mim ter entrado nesse ano, né, que eu entrei. E depois participei de várias montagens lá, né, o Bá, o Parabelo, o Benguelê, o Corpo, né, foram as montagens que eu peguei do zero e participei, né, junto. E foram anos maravilhosos em que eu me dediquei exclusivamente à dança, né, pude fazer isso sem preocupação, né, e viajei o mundo, né, o Corpo está sempre viajando, conheci vários países e realmente sensacional. Os melhores teatros do mundo, né, assim, incrível. A gente tem uma tendência a ver as coisas de uma forma muito fragmentada, né? Por exemplo, de quem fez isso? Muitas vezes, para se fazer uma coisa, é preciso a colaboração de várias pessoas. E isso é que faz aquilo se tornar possível. E isso é muito rico. E é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, tipo, de quem é a autoria disso? Não, mas quem fez? É claro que o trabalho do coreógrafo, aquela visão é dele, é ele que está propondo, é ele que está começando aquele processo, está te instigando, né, instigando o intérprete, né? Começa com o que ele lança, mas aí tem uma resposta do intérprete, e o que o coreógrafo vai ver daquela resposta já influencia ele de novo, e ele joga de volta, e assim vai. É uma troca muito grande, e é muito difícil a gente analisar exatamente onde começa uma coisa e termina a outra. É de uma riqueza, é muito interessante, né? E aí o seu corpo como instrumento, né? Como é que você vai trabalhar esse corpo? Como é que você vai conseguir, através daquele corpo, expressar tudo aquilo, né? Que vem de uma outra pessoa, que passa pelo seu corpo, pela sua história, pela sua emoção e volta, né? Então é muito, muito, muito interessante, né? Por isso que o bailarino ele precisa realmente ir muito a fundo no seu treinamento, digamos assim, né, diário, na sua relação com o próprio corpo, porque senão ele não consegue expressar, né? O corpo pode ser uma barreira para você,
Então é muito minucioso esse trabalho do intérprete bailarino, né? Porque o corpo né? Você entra numa sala de dança vazia, tá lá você com o seu corpo, para você começar, né? Assim, é aquela coisa da tela branca, mas o seu corpo, ele é concreto. Só que o que você vai expressar não é tão concreto assim, passa por milhões de outras coisas abstratas, passa pela música, passa pela emoção. Então é quase como se você tivesse que transformar uma coisa concreta em energia, sabe, em movimento, em abstração. Então essa tarefa é difícil, é maravilhosa, é enriquecedora e enfim, só passando por ela para... É mágico, mágico, falou a palavra, é mágico, né, assim, um passaporte para uma coisa divina, né? Então você tem que passar por toda essa coisa, o suor, as dores, que aí é a parte concreta, né, a parte do dia a dia, né? Você tem que passar por isso tudo, mas para chegar num lugar que é lindo. Então, e isso é a vida, né? Isso é a vida. A vida é cheia de processos. A gente hoje está num momento do mundo em que a gente vê muitos resultados, mas a gente não se relaciona com os processos. E os processos são tudo. Porque não tem resultado sem processo, né? Eu me lembro muito bem dessa época, porque eu realmente estava muito fora de forma, né? Como a gente falou agora, o corpo tem que estar preparado e ele não estava nada preparado. Eu estava dura, eu estava sem flexibilidade, sem força muscular, né? Então, além do trabalho diário, né, do balé clássico, das aulas e tal, do treinamento, eu ainda estava tendo que destrinchar uma nova linguagem coreográfica, que era completamente nova para mim e que exigia de mim coisas que eu nunca tinha experimentado antes, né? Músculos que eu nunca tinha usado, né? Então eu me lembro de estar dia e noite dolorida, muito dolorida. Belo Horizonte é cheio de ladeira, né? E eu nessa época não tinha carro, né? Eu só fui ganhar um carro, sei lá, 1 ano depois. Então eu andava de ônibus, andava muito a pé, morava numa casa assim, eu me lembro saindo do ensaio. Lembro desse dia, assim, subindo a ladeira exaurida, com dor do fio de cabelo até o dedinho do pé. Então era muita dor, mas ao mesmo tempo fascinada com aquilo tudo, né? Assim, com as possibilidades de estar dançando aquela linguagem coreográfica que eu tanto admirava, né? Porque a linguagem do Rodrigo Pederneiras, ela é única. Ela é única. Aquilo sai dele, né? Assim, é uma coisa que é muito espontânea, né? Muito original, né? E então você só tem a oportunidade de dançar isso quando você entra na companhia, né? Não tem aula disso, né? Não tem, então assim, estar em contato com aquela linguagem, com aquelas pessoas, com a família toda, né? Porque é uma família que criou essa companhia, né? Os Pederneiras. Uma história muito interessante, inclusive. Então, teve essa coisa, né? A parte física, né? Do meu corpo. Eu me lembro disso, de muito trabalho, muita dor, mas muita felicidade, muito prazer, muita realização. Foi um momento de muita realização. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu estreiei com o corpo em Portugal, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, né, que era um teatro lindo, enorme. Dancei Nazaré, que é uma das montagens do Grupo Corpo, muito bonita, com músicas de Ernesto Nazaré. E eu me lembro de estar lá no teatro, né, vendo o palco ser montado, vestindo o figurino, né, que eu já tinha visto tantas vezes, né, como plateia, e de pensar, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito, parecia um sonho, né, e foi um sonho, realmente um sonho que se realizou. Comecei no Vacilou Dançou, depois parei de dançar, voltei para o Grupo Corpo,
Dancei no corpo de 94 a 2000. Depois eu parei de dançar de novo. Aí conheci meu marido numa última turnê, a gente casou e eu me lembro que depois ficou complicado essa coisa de estar sempre em turnê. Meu marido é austríaco, então ele veio para o Brasil. Eu parei de dançar de novo. E aí voltei a dançar num ensejo. Nós fomos para a Áustria, morar na Áustria durante 3 anos, e quando eu cheguei lá, eu acabei indo dar aula numa escola experimental de dança em Salzburgo. E a dona da escola, que era coreógrafa também, a Susan Quinn, que era uma ex-bailarina do Merce Cunningham Dance Company, de Nova York, ela era coreógrafa e fazia uma vez por ano uma produção e convidava bailarinos para participar. Então, nesse ensejo, eu acabei entrando em forma de novo e dançando, mas aí uma coisa como freelancer, né? Quer dizer, eu não era uma companhia, mas participei dessa montagem e dei aula durante 3 anos, intensamente. E quando voltei para o Brasil, eu estava em forma de novo, né? E não pensava necessariamente em continuar dançando, mas quando eu cheguei aqui eu estava em forma, então eu me lembro de ter ido a fazer umas aulas com a Débora, lá na companhia da Débora Coker, lá no Rio. Mas até surgiu um convite de eu participar da companhia, mas eu não, naquele momento, quando eu pensei em entrar numa outra grande companhia, eu pensei, não é isso, eu não quero viajar tanto, não quero, né, e tal, e no final acabou não rolando. Depois me convidaram para participar de um projeto que o Sesc realizava, que era maravilhoso, que chamava Solos de Dança do Sesc, que era ali no Sesc de Copacabana. E cada ano tinha um tema. E às vezes era o coreógrafo que convidava o bailarino, às vezes era o bailarino que escolhia o coreógrafo, convidava, mas eram sempre solos, né? E aí nesse ano era o bailarino convidando um coreógrafo. E aí eu me lembro que eu estava chegando, eu estava meio por fora, mas acabei conhecendo uma jovem coreógrafa chamada Ana Andréia. Convidei a Ana Andréia e ela montou um solo para mim. E eu dancei nesse solo de dança do Sesc. Logo que eu voltei para o Brasil, né, depois de 3 anos na Áustria. E aí, nesse ensejo, eu conheci a Márcia Milhazes, que é uma coreógrafa do Rio, que tem uma companhia pequena, mas um trabalho muito bonito, muito interessante. E logo em seguida, a Márcia me convidou para dançar com ela. E aí eu entrei para a Márcia Milhazes Companhia de Dança, fiquei lá uns 4 anos, se não me engano, entre 3 e 4 anos, que foram os meus últimos anos dançando, né, numa companhia. Então, na verdade, foram Vacilou, companhia mesmo, Vacilou, o Grupo Corpo e a Márcia Milhazes Companhia de Dança. Eu acho super importante que o bailarino experimente o máximo de técnicas e linguagens coreográficas que ele puder experimentar ao longo da sua carreira, assim, porque o alimento para o bailarino, claro que ele pode, por exemplo, você vai dançar um trabalho sobre Nelson Rodrigues, né? A Carlota Portela, por exemplo, ela fazia, né, teve sobre Brecht, sobre Nelson Rodrigues, ela sempre foi muito ligada em literatura, né, e tal. Então, eu me lembro que ela instigava a gente a ler sobre aquilo, então tem todo um trabalho intelectual paralelo. Mas em última análise, no final das contas, a pesquisa do bailarino, ela sempre passa pelo corpo, né? Ele vai se alimentar em outras fontes, mas para ele conseguir resolver aquilo através do corpo, a experiência é sempre pelo movimento, né? Então, assim, quanto mais... É como se fosse uma memória muscular. É como se o bailarino tivesse que experimentar aquilo tudo para ele ter de onde tirar. Você vai... É tão difícil explicar isso. Eu não posso exigir do meu corpo se eu não tiver experimentado aquilo. Aquilo fica meio que gravado em você. E você aí consegue interpretar, você consegue tirar do seu corpo e traduzir aquilo em movimento, né? Então, o trabalho diário e essa reciclagem que você mencionou vem muito daí, alimentar o seu corpo, né? Através de contato com diversas técnicas. O bailarino não pode ter preconceito. Isso aqui eu não gosto. Eu acho que quanto mais ele se abrir para a variedade de técnicas, sempre com foco, é claro, né? Isso em tudo na vida, né? A gente pode pesquisar, se reciclar, abrir, mas a gente tem que ter foco para conseguir realizar, né?
Então, essa memória, não tem como forjar essa memória muscular. Ela tem que ser construída, ela tem que ser trabalhada dia a dia, minuto a minuto, ano após ano, né? Tanto que, assim, uma coisa curiosa, é claro que existem exceções, né? Às vezes você vê uma criança que está começando a dançar e ela tem uma maturidade no movimento que você não sabe de onde vem. Tem esses fenômenos. Mas normalmente o bailarino, ele demora muito tempo para chegar numa maturidade mesmo, né? O que é um pouco contraditório com a questão de que o bailarino precisa da explosão e da força, da juventude, né? Então, assim, quando o bailarino está super maduro artisticamente, ele já está ficando, né? Enfim, ele já não tem tanto vigor físico. Então, tem aí um período, digamos, curto da carreira do bailarino, onde ele está realmente no auge, que ele consegue juntar força física, né, vigor físico, com a experiência, que é essa que eu digo que não dá para forjar. Só constrói com a vivência do movimento, né? Trabalho após trabalho, linguagem após linguagem que você vai experimentando. E a sua experiência de vida, né? Porque, na verdade, não dá para separar muito, né? Tudo converge para o seu trabalho artístico, a sua vida, o seu dia a dia, quem você é, a sua personalidade, as suas emoções e o trabalho técnico, né? Essa convergência de tudo isso é que vai formar aquele intérprete, né? Desde pequena, sempre estava fazendo alguma coisa com as mãos, sempre amei artesanato, né? Depois, quando chegou a hora do vestibular, acabei indo para o design, que vi que dentro das possibilidades que eu tinha a ver com aquilo que eu gostava e poderia agregar, né, a essa coisa mais artesanal, né? Então eu fui para o design, que enriqueceu muito a minha... Mas o meu interesse continuou sendo o artesanato, mesmo tendo ido para o desenho industrial, porque o design é o desenho industrial, né? O meu interesse sempre continuou sendo o artesanal. Então, trazer o design para uma produção artesanal, em pequena escala, né? Isso aconteceu gradativamente, porque, como eu te disse, eu parei de dançar e voltei várias vezes, né? Aí, não, agora eu vou... Sempre foi um certo conflito, digamos assim, em mim, né? Até porque eu tinha o talento para a dança, mas eu também tinha esses outros talentos e isso meio que me dividia, né? Porque eu queria ter tempo para aquilo também e a dança exigia muito de mim, né? Fisicamente e em termos de tempo. Então, sempre houve essa divisão na minha vida. Então, à medida que eu fui, né, vivendo a dança, vivendo tudo aquilo intensamente, e sempre levando o artesanato paralelo, a marca Fefafey surgiu quando eu estava no corpo. Porque eu falei, não, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer alguma coisa que me traga um retorno financeiro, né? E também uma coisa que eu já esteja pensando no meu futuro. Quero começar... Aí eu comecei a fazer umas bolsas, costurar, né? Eu tinha uma máquina de costura em casa, fazer umas bolsas. E como eu era designer, eu falei, não, preciso criar uma marca, né? Eu vou fazer uma marca para mim. E aí eu falei, que marca vai ser? Que marca vai ser? Meu Deus do céu, preciso tomar uma marca para botar nessas bolsas. Aí Fefafey, pronto, Fefafey. E foi aí que surgiu, né, essa marca da maneira mais espontânea possível. Eu não tinha computador nessa época, então eu peguei uns pedacinhos de papel, canson, que eu tinha coloridos, recortei, peguei lápis de cor e fiz o que virou a marquinha, né, que eu gosto de estudar a cor, colocando um quadradinho dentro do outro, as cores concêntricas, que eu gosto de ver a vibração da cor. Então, como eu gostava, quando eu fazia esses estudos de cor, gostava daqueles quadradinhos, falei, vai ter que ter esse quadradinho. Aí botei uma haste, uma florzinha, um quadradinho, Fefafey, pum, desenhava com lápis de cor e botava a etiqueta nas bolsas. Assim que surgiu a marca, que ficou até hoje, né? E sempre essa coisa, mesclando. Então eu dançava, entre uma turnê e outra, eu estava lá costurando, vendia minhas bolsas e tal. E assim foi, depois saí do corpo, quando eu fui para a Áustria, continuei costurando, né, continuei sempre muito interessada, né, nessa coisa do artesanato. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ok, agora vamos lá, nova fase, né? Logo de cara eu comecei a conhecer os artesãos locais, e eu sou libriana, eu sou muito do coletivo. Eu sou muito agregadora, eu vibro muito com o talento do outro, né? Então,
eu logo vi que, assim, daquele processo solitário que eu tinha no artesanato, isso ia enveredar para uma coisa coletiva. E foi assim, quer dizer, o desejo era esse, logo no início ficou claro para mim que eu ia trabalhar com outros artesãos aqui, até porque os que eu conheci se queixavam, poxa vida, a gente faz e não consegue vender, não sei porquê, aí não dão valor. Então eu falei, opa, tem uma coisa interessante aí para a gente trabalhar, né? Eu posso entrar com design, fazer um trabalho com alguns artesãos, trazendo o design para a produção artesanal, criando um produto mais vendável, né? E o ponto de venda, que obviamente é onde a gente escoa essa produção, né? Isso com os artesãos que trabalham junto comigo, produzindo os produtos da marca Fefa fez, né? Mas eu continuo no ateliê, eu tenho uma assistente que trabalha comigo no ateliê, a gente trabalha a 4 mãos, então eu corto, eu costuro, eu desenvolvo os produtos no ateliê, eu sou artesã, né? Designer e artesã, e cuido da parte administrativa e dessa curadoria e desse trabalho que é criativo com esses artesãos que colaboram comigo, e também o espaço é aberto para outros artistas e artesãos que têm o seu trabalho autoral também. Não? Tem trabalhos aqui de vários artistas aqui da Serra que têm seus ateliês, suas histórias, seu trabalho autoral, que estão aqui com a gente. Então a ideia do espaço é isso, agregar, criar uma espécie de rede, né, em que esses artesãos tenham um espaço para expor seus trabalhos, onde nós todos possamos colaborar e ampliar as nossas possibilidades, né? Quer dizer, sair do nosso umbigo e trocar. E isso tem muito a ver com a dança, tem muito a ver com esse processo do trabalho com o coreógrafo, com o grupo, né? Quer dizer, não é um nem é o outro, são todos. Se não fosse o Ralph, isso aqui provavelmente nem existiria, né? Porque quando eu estava no Grupo Corpo, nos últimos anos que eu estava dançando lá, eu fui dançar na Áustria, né? E conheci o Ralph, meu marido, lá em Innsbruck, na Áustria, onde ele morava nessa época. Ralph é austríaco, morava em Innsbruck. E nós nos conhecemos. Um ano depois, ele veio para o Brasil e nós nos casamos, né? E logo que eu conheci o Ralph, eu soube que ele era marceneiro. Ele estava trabalhando como ótico nessa época, né? Porque ele tem duas formações. Mas logo que a gente se conheceu, ele me contou, eu sou marceneiro. E eu sou apaixonada por marcenaria, né? E sou designer. Então eu falei, meu Deus, que maravilha. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo, né? Ele disse, eu não estou trabalhando com isso nesse momento, mas essa é a minha primeira formação. Eu achei aquilo lindo, né? Então, quando ele veio para o Brasil, o nosso plano já era todo esse, tipo, ele voltar a trabalhar com a marcenaria, né? E eu já estava pensando lá na frente, né, aos pouquinhos, em ir enveredando mesmo. Então, a gente já começou lá de trás, logo que a gente se conheceu, a sonhar com o que seria esse trabalho nosso, né? E ele me disse, poxa, trabalha comigo, né? Me ajuda com o design. Ele desenha os móveis dele, ele que cria, ele que desenvolve, ele que faz, né? Móveis lindos, né? Tem várias pessoas que admiram muito o trabalho dele. Quando a gente veio, de fato, morar na Serra, né? E começou a se configurar esse cenário e tal, na verdade a estrutura era essa, era o meu ateliê, o ateliê dele, quer dizer, o trabalho dele, o meu trabalho, que aí são os dois, nós dois juntos, e a gente ainda criou um outro círculo de interseção com nós dois, que aí é essa coisa maior que hoje existe. Eu nem sei te dizer o que seria viver sem arte, porque eu nunca vivi, eu só sei fazer isso, né? Eu não sei o que seria, não sei se eu conseguiria ou se seria possível na minha vida fazer qualquer outra coisa, né? Minha sobrinha está querendo fazer design e a minha irmã está toda preocupada. E eu disse, Vera, preocupada com o quê? Que maravilha, design é sensacional, é uma coisa super ampla. Deixa ela fazer, a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. É fundamental isso, porque senão ela vai ser medíocre no que ela vai fazer, né? Ela tem que seguir a vocação dela. Isso é fundamental na vida, né? E no meu caso, sempre foi a arte. Eu sou apaixonada por música, eu sou assim louca por música. A dança, as artes plásticas, o design, eu não sei viver sem arte.
Eu acho a arte uma coisa fundamental no mundo, né? Assim, às vezes tem essa discussão, pô, a arte não é prioridade, tem, né? É muito simples isso, né? Imagina por um segundo um mundo sem arte. Imaginou? Que horror, né? Não dá para imaginar. Um dia eu estava no ônibus e vendo as pessoas assim passando, isso lá no Rio. Eu estava indo ensaiar. Passando para cima, para baixo, não sei o quê. E por um momento me passou isso pela cabeça. Eu falei, meu Deus, tipo, a dureza do dia a dia. Imagina se não existisse arte no mundo, né? Então, assim, eu fico muito feliz, além de, como eu te disse, eu não sei o que seria viver sem fazer arte, porque eu só fiz isso na minha vida, mas eu fico muito feliz de ser artista e de trabalhar com artistas e de ser responsável por um pouquinho disso no mundo, né? Quer dizer, de contribuir com beleza, com arte, com amplitude, num mundo que tende a ser muito estreito, muito duro, né? Então, viver de arte é tudo isso, assim, é difícil, né, nem sempre dão valor ou entendem a importância da arte, mas eu tenho total clareza de que sem arte não dá.